Como você ousa beber a água do meu marido, uma semana depois de me infiltrar na empresa dele sob uma identidade falsa? Bastou eu pegar o copo térmico dele durante o almoço para ser esbofeteada pela sua secretária. Ela não sabia que eu era a verdadeira dona desta empresa, a Tecnobrasil S.A., e que o homem a quem ela se agarrava com unhas e dentes era, na verdade, meu marido. Pois bem, é hora de colocar tudo de volta em seu devido lugar. Farei com que se arrependam com lágrimas de sangue. Que comece a minha história. Eu entrei na empresa do meu marido disfarçada. Na hora do almoço, de forma casual, tomei um gole da água que estava em seu copo térmico. De repente, a secretária dele voou na minha direção. Com que cara de pau você bebe a água do meu homem? Ao ouvir essas palavras, o rosto do meu marido ficou pálido como de um fantasma. Até que no Brasil era o cristal de suor que meu pai construiu com a vida. Começando com uma pequena fábrica de montagem de componentes eletrônicos no fundo de um galpão. Na muca, meu pai, com esforço de suor, lágrimas e sangue, finalmente a transformou em uma gigante de tecnologia com um valor de mercado de bilhões de reais. No dia em que meu pai morreu, o destino desse imenso patrimônio e de milhares de funcionários pesou sobre os meus ombros. Para mim, uma moça criada em uma redoma de vidro que só conhecia livros, chás da tarde e a proteção total da família, era um fardo pesado demais. Foi nesse momento que Ricardo Santos apareceu como um porto seguro. Um jovem executivo de origem humilde, ele parecia possuir uma lábia extraordinária e uma profunda compreensão do peso que eu carregava. Nós nos casamos sob os olhares invejosos da elite paulistana. Eu, com alegria, entreguei a empresa que continha tudo do meu pai a ele, como um presente precioso. E escolhi dar um passo atrás para ser uma boa esposa. Todos os dias, na nossa ampla mansão nos Jardins, eu me dedicava de corpo e alma a cada detalhe de sua aparência, a cada refeição. Acreditava que minha sinceridade seria retribuída na forma de um lar tranquilo e de um marido que se dedicaria totalmente aos negócios da família da esposa. Eu lhe confiei todo o poder de decisão na empresa, mantendo para mim apenas o título de acionista majoritária no papel. Mas a vida não segue nossos roteiros e a ganância humana não conhece limites. Com o passar de 3 anos, as viagens de negócios de Ricardo foram se tornando cada vez mais frequentes. As noites em que ele voltava para casa com um perfume desconhecido e cheiro de álcool aumentaram na mesma proporção que as receitas da empresa. As palavras gentis desapareceram e, usando o estresse do trabalho ele passou a evitar as refeições em família, mostrando-se cada vez mais irritado. A intuição de uma mulher sussurrava um pressentimento sinistro. Dizem que marido e mulher são um só corpo, mas quando surgem suspeitas sobre o marido, uma esposa não pode simplesmente fechar os olhos. Decidi que não ficaria mais em casa esperando por suas mentiras. Usando minha longa relação com a diretora de recursos humanos, Dona Helena, que trabalhava na empresa desde a época do meu pai, criei um currículo falso e me candidatei a uma vaga de novata no departamento de serviços gerais da empresa que eu mesma possuía. Eu queria ver com meus próprios olhos como meu marido estava administrando a empresa, como tratava os funcionários e, longe dos meus olhos, que tipo de homem ele realmente era. No meu primeiro dia, guardei todas as minhas roupas de grife no armário, em seu lugar. Vesti uma camisa branca simples e uma calça social azul marinho compradas em uma loja de departamentos e prendi meu cabelo firmemente com um clipe de plástico. Ninguém naquele reluzente prédio corporativo na Avenida Faria Lima reconheceria a antiga Isabela Almeida, a herdeira da Tecnobrasil. Amanhã passou voando com tarefas rotineiras, cópias de documentos, preparo de café, arrumação de salas de reunião. À tarde, minha chefe me pediu para levar um café gelado para a sala do presidente. Com a bandeja nas mãos, caminhando pelo luxuoso carpete vermelho que eu costumava percorrer de mãos dadas com meu pai na infância, um sentimento indescritível me invadiu.
A pesada porta de madeira da presidência estava entreaberta, deixando escapar uma fina fresta de luz. No momento em que levantei a mão para bater, congelei ao ouvir as vozes de dentro. Uma voz feminina, adocicada e bajuladora, ecoava de forma aguda. Reconheci imediatamente a voz de Jéssica Oliveira, a secretária com fama por sua beleza estonteante que Ricardo havia contratado pessoalmente há 6 meses. Com uma voz melosa de dar náuseas, ela dizia que a esposa do presidente era uma inútil que só vivia da glória do marido. Zombava dizendo que ela passava o ano todo escondida na cozinha, sem ter a menor ideia de como os negócios funcionavam. E se gabava de que ela sim era a parceira competente do presidente. Uma mulher moderna, qualificada para alcançar novos sucessos ao seu lado. Fiquei ali paralisada, como se meus pés tivessem criado raízes no chão. A bandeja em minhas mãos tremia levemente. Esperei que Ricardo a contestasse, que repreendesse aquela secretária atrevida e defendesse a honra da esposa que lhe confiou o legado de uma família inteira. Mas nenhuma refutação veio. Em vez disso, a risada baixa e zombeteira de Ricardo ecoou. Ele concordava com as palavras de sua amante. Chamou-me de mulher sem graça, presa a convenções antiquadas e entediante ao extremo. Lamentou que viver comigo era como viver com uma estátua. Ele confessou a Jéssica que só havia suportado todos aqueles anos para ganhar a confiança do conselho de administração, unicamente por causa do meu título de filha do fundador, e prometeu a ela um futuro com palavras doces. Se ela esperasse só mais um pouco, assim que tudo estivesse resolvido, ele me expulsaria de casa, lhe daria uma posição de destaque e a introduziria na alta sociedade. O café gelado na bandeja balançou violentamente e algumas gotas caíram sobre o dorso da minha mão. Um frio que parecia penetrar até os ossos se espalhou por todo o meu corpo. Cada palavra dita pelos dois lá dentro se transformou em dentes afiados, rasgando em pedaços meus 3 anos de confiança e dedicação tolas. Minha sinceridade, para eles, não passava de motivo de chacota. Respirei fundo, engolindo o nó amargo que se formou em meu peito. Não derramei uma única lágrima. A esta altura da vida, diante de uma traição que abandonava qualquer senso de afeto ou dever, eu não podia me dar ao luxo de chorar como uma criança ingênua. Quanto maior a dor, mais clara minha mente se tornava. Estendi a mão gelada e empurrei a porta de madeira com força, entrando. A porta se abriu com um rangido e um som surdo ecoou pelo espaçoso escritório. Os dois, lá dentro, como ladrões pegos em flagrante, pularam para longe um do outro em pânico. Ricardo, que acariciava o cabelo de Jéssica, retirou a mão bruscamente e, sem motivo, fingiu ajeitar o paletó de seu terno caro para disfarçar. Jéssica saltou do sofá, com o rosto maquiado, tomado por uma expressão de susto. No entanto, poucos segundos depois, ao ver o crachá do Departamento de Serviços Gerais no meu peito, ela rapidamente recuperou sua expressão arrogante e me fuzilou com um olhar cortante. Eu entrei sem demonstrar qualquer emoção, com o rosto impassível. Fixei meu olhar deliberadamente no chão coberto pelo carpete de luxo, interpretando perfeitamente o papel de uma novata tímida e assustada diante da autoridade de seus superiores. Aproximei-me da imensa mesa de mogno e coloquei suavemente o café gelado sobre o porta-copos. Jéssica se aproximou com uma tosse forçada e bateu com a palma da mão na mesa do presidente. Com um tom extremamente arrogante, ela me atacou. O trabalho dos serviços gerais é só isso? Não sabe nem bater na porta para entrar na sala do presidente? Não tem olhos para ver o que o presidente está fazendo? Ela gritou. Apontou para minhas roupas, acusando meu visual pobre e desalinhado de sujar o ambiente de trabalho sofisticado do presidente. Ameaçou reportar minha atitude insolente ao RH e fazer com que meu salário fosse reduzido. Eu baixei a cabeça e disse apenas: desculpe-me,
recuando como uma funcionária sendo repreendida. No exato momento em que ela apontou o dedo para o meu rosto, a luz do lustre de cristal do teto refletiu no anel em seu dedo anelar e atingiu meus olhos com força. Levantei o rosto e olhei fixamente. Meus pés pareciam ter criado raízes no carpete, e meu corpo inteiro se enrijeceu com um frio assustador. No dedo de Jéssica havia um enorme anel de diamante, mas não era uma peça comum, comprada em uma joalheria qualquer. Um diamante azul central, envolto por uma rosa de ouro branco com curvas delicadamente esculpidas. Era o design do anel de comemoração de 3 anos de casamento que eu mesma havia desenhado, passando noites em claro. Eu o guardava preciosamente no cofre de casa. Planejava encomendar a fabricação a um artesão de confiança no próximo mês. Como meu design ultra secreto havia se tornado um anel de verdade na mão daquela jovem amante, só havia uma resposta. Ricardo havia secretamente descoberto a senha do cofre. O abriu sem permissão, roubou o design que continha o sangue e o suor de sua esposa e o presenteou a outra mulher. Essa traição já não era mais um simples caso de infidelidade. Entregar o design do anel de casamento da esposa para a amante, zombar dela pelas costas e prometer um futuro a uma terceira pessoa. Todos esses atos ultrapassavam em muito a linha de uma traição comum. Percebi uma verdade ainda mais aterrorizante. Eles não estavam apenas tendo um caso secreto nas minhas costas. Estavam tramando uma conspiração meticulosa e perversa. Jéssica não era uma simples mulher que se envolveu com um homem casado por dinheiro. Ela era uma raposa astuta, esperando o dia de expulsar a dona da casa e tomar tudo para si. Ricardo, cego pela fortuna, planejava tomar para si, junto com a amante, todo o grupo Tecnobrasil que meu pai construiu com sangue e lágrimas. Virei-me e saí da sala, fechando a porta o mais silenciosamente possível. Enquanto caminhava pelo corredor vazio, ouvia claramente o som dos meus saltos ecoando no piso frio de mármore. A raiva inicial que me consumiu havia se dissipado completamente, dando lugar a uma racionalidade assustadoramente fria e implacável. O inimigo havia se revelado em sua forma mais descarada. Eu não poderia mais ser a esposa dócil e submissa. O legado do meu pai eu o protegeria com minhas próprias mãos, custe o que custar. Eu lhes mostraria claramente que a filha do fundador não é uma mulher fraca que pode ser pisoteada por outros. A batalha de vida ou morte havia começado oficialmente no momento em que aquela pesada porta de madeira se fechou. A hora do almoço na sede da Tecnobrasil era o momento mais vibrante do dia. O espaçoso refeitório no 6º andar era claramente dividido em 2 áreas, refletindo perfeitamente a estrutura de poder da empresa. De um lado, centenas de mesas e cadeiras de plástico para os funcionários comuns, apinhadas umas às outras. Do outro, um espaço luxuoso com sofás de couro e iluminação suave para os gerentes de nível sênior e diretores. Era o lugar onde a hierarquia da empresa se manifestava mais abertamente. Com uma bandeja simples nas mãos, caminhei entre as mesas, onde risadas animadas ecoavam. Meu olhar, no entanto, não estava na comida, mas na área dos sofás de couro. Jéssica estava sentada lá, com as pernas cruzadas arrogantemente, como uma rainha, cercada por alguns gerentes que a bajulavam, servindo-lhe comida e enchendo seu copo, cuidando dela servilmente. Sobre a luxuosa mesa de vidro à sua frente estava um elegante copo térmico preto fosco, com as iniciais do meu marido primorosamente gravadas. No instante em que vi aquele copo, algo ferveu dentro de mim. Era um copo que eu havia encomendado especialmente a um artesão no exterior, com as iniciais de Ricardo gravadas. Era para ele levar ao trabalho todos os dias. O fato de a secretária colocar um item tão pessoal do presidente em sua própria mesa, na frente de tantos subordinados, era uma declaração de posse descarada
e insolente. Eles já não temiam mais nada. Estavam exibindo sua relação suja em plena luz do dia. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Mudei de direção abruptamente e caminhei com passos firmes em direção à área da diretoria. Ao passar pela mesa de Jéssica, parei de propósito. Os olhares dos bajuladores se voltaram para mim instantaneamente, com uma mistura de desagrado e desprezo. Uma funcionária insignificante invadindo a área VIP. Era uma quebra das regras implícitas do local. Com naturalidade, coloquei minha bandeja numa mesa vazia ao lado, estendi a mão e peguei o copo térmico preto fosco. Abri a tampa e bebi um gole generoso. Dentro havia chá, mate ainda morno. O sabor amargo e familiar que eu mesma havia preparado de manhã cedo se espalhou pela minha língua. A atmosfera ao redor congelou instantaneamente, como se uma lufada de vento gelado tivesse passado. Os gerentes arregalaram os olhos, com a boca aberta, incrédulos diante da cena insolente. Jéssica, com seus olhos cuidadosamente maquiados, se levantou bruscamente. Seu rosto delicado ficando vermelho de raiva. Seu orgulho havia sido pisoteado sem piedade. Ela se levantou com um salto e bateu com força na minha bandeja, derrubando-a no chão. O som de louça se quebrando ecoou por todo o amplo refeitório. Grãos de arroz voaram para todos os lados no piso de cerâmica. Todos os funcionários que comiam ruidosamente se viraram, surpresos. O refeitório inteiro mergulhou em silêncio, com apenas a música ambiente soando fracamente. Jéssica correu em minha direção como uma fera e, sem hesitar, me deu um tapa forte no rosto. Um som seco e agudo ecoou. Minha bochecha esquerda imediatamente ardeu. Com a força do golpe, um zumbido agudo tomou conta de um dos meus ouvidos e eu cambaleei meio passo para trás para manter o equilíbrio. Um leve gosto de sangue se misturou ao amargor do chá. Mate na minha boca. Jéssica colocou as mãos na cintura e, com o dedo onde usava o anel de diamante falso, apontou para o meu rosto. Com as palavras mais vulgares e rudes, ela começou a gritar. Disse que eu era uma funcionária atrevida e nojenta, que como eu ousava tocar nos pertences pessoais do presidente. Na frente de centenas de funcionários, ela gritou que aquela água era do seu marido, que uma pessoa reles, como eu não tinha o direito de tocar nenhum caco do copo. O refeitório inteiro prendeu a respiração. Ninguém me defendeu. Eles apenas me olhavam com uma mistura de pena e medo da jovem amante do presidente. Eu me mantive ereta e, com as costas da mão, limpei lentamente o sangue do canto da boca. A dor na pele não me incomodava nem um pouco, pelo contrário. Aquele tapa forte era o gatilho perfeito que eu esperava desde a manhã. A arrogância e a estupidez de Jéssica haviam atingido o auge, e ela acabara de cavar a própria cova na frente de toda a empresa. Os funcionários se afastaram instintivamente para os lados, criando um pequeno corredor. Todos os olhares se voltaram simultaneamente para o elevador. Da entrada do refeitório, Ricardo vinha correndo apressado. O som dos pratos quebrando e os gritos agudos de sua amante devem ter chegado até o corredor. Como chefe da empresa, ele precisava aparecer para resolver o problema e manter a imagem da diretoria. O rosto de Ricardo estava inicialmente cheio de irritação. Era o rosto de um gerente cuja preciosa hora de almoço fora interrompida por uma confusão de subordinados. Com um ar imponente, ele abriu caminho pela multidão e se aproximou do centro da confusão. Seu olhar furioso varreu o chão sujo de arroz e feijão. E no momento em que pousou na figura de uma mulher de pé, segurando a bochecha vermelha e inchada, os pés de Ricardo pararam abruptamente, como se ele tivesse pisado em uma mina terrestre. O sangue sumiu de seu rosto bem cuidado. Sua pele ficou pálida como a de um morto. Suas pupilas se contraíram ao tamanho de uma ponta de agulha, fixadas em meu rosto impassível. A postura imponente do presidente se petrificou, como uma estátua de pedra no meio do saguão. Suas mãos, caídas ao lado do corpo, começaram a tremer violentamente.
os dedos se contraindo em espasmos de puro terror. Jéssica, cega pelo poder, não percebeu a terrível mudança na expressão de seu amado. Com a chegada de seu poderoso protetor, ela se sentiu ainda mais encorajada e interpretou o papel de vítima perfeita. Correu para se agarrar ao braço de Ricardo, pressionando o peito contra o ombro dele enquanto fazia uma voz manhosa. Apontando para mim, ela gritou para que ele chamasse os seguranças imediatamente e expulsasse aquela louca do prédio. Choramingou que eu havia manchado sua honra em público, que eu havia tocado nos pertences do presidente para chamar a atenção, sem me dar ao meu lugar. Mas Ricardo não deu ouvidos às palavras da amante. Ele não respondeu, não a acalmou, não demonstrou o menor gesto de afeto. Sua boca se movia como a de um peixe fora d'água, como se a morte o estivesse estrangulando, mas ele não conseguia articular uma única palavra coerente para resolver a situação. Seus olhos, cheios de extremo espanto e confusão, apenas me encaravam. Ele sabia muito bem quem era a mulher de camisa branca simples, esbofeteada por sua amante. No centro da confusão não estava uma funcionária anônima do Departamento de Serviços Gerais. Era a Isabela Almeida, a detentora de todas as ações de controle do Grupo Tecnobrasil, a verdadeira dona da cadeira de presidente que ele ocupava. E, acima de tudo, era sua esposa legal, a mulher que ele acreditava estar em casa, esperando docilmente pelo jantar. Tirei a mão da minha bochecha esquerda, revelando a marca nítida dos 5 dedos em minha pele branca. Levantei o rosto e encarei diretamente as profundezas dos olhos trêmulos de Ricardo. O canto dos meus lábios se ergueu lentamente, formando um sorriso frio e cheio de desprezo. Aquele sorriso era uma sentença de morte inegável para sua carreira e sua honra. Eu não chorei, não gritei, não avancei para arrancar seus cabelos. Com um silêncio afiado como uma lâmina, eu estava cortando um por um os nervos em pânico do traidor. Ricardo deu um passo para trás e engoliu em seco. Gotas de suor frio brotaram em sua testa. O jogo sujo deles havia acabado. A partir de agora, quem controlava esse jogo de vida ou morte era eu. A atmosfera no refeitório estava tensa, como uma corda prestes a arrebentar. Centenas de pessoas prendiam a respiração, observando o desenrolar daquele drama inacreditável. Jéssica ainda batia os pés com seus saltos altos no chão, sacudindo o braço de Ricardo com força, insistindo para que ele me demitisse imediatamente para dar o exemplo aos outros funcionários. Vendo que Ricardo permanecia paralisado, como se sua alma tivesse deixado o corpo, com o rosto pálido e sem dizer uma palavra, Jéssica bateu o pé e correu em minha direção para me bater novamente. Desta vez, Ricardo ficou genuinamente apavorado, percebendo o terrível desfecho que se aproximava. Seu instinto de sobrevivência despertou. Ele agarrou o braço de Jéssica com força, com tanta força que ela perdeu o equilíbrio e quase caiu para trás. Jéssica, surpresa, olhou para Ricardo e gritou, perguntando por que ele a estava impedindo de dar uma lição naquela pirralha insolente. Sua arrogância e estupidez sem limites a transformaram na pior atriz de uma peça barata, fazendo de si mesma um motivo de chacota em público. Eu levantei a mão, ajeitei uma mecha de cabelo solta atrás da orelha, endireitei as costas e ergui a voz. Minhas palavras foram ditas de forma lenta e clara, ecoando o suficiente para que as centenas de funcionários reunidos no refeitório não perdessem uma única sílaba. Olhei diretamente para o rosto de Jéssica e apontei que o termo marido, que ela acabara de gritar em público com tanto orgulho, era prematuro e incorreto. Com uma determinação de aço, eu disse: a esposa legal do presidente Ricardo Santos, a única pessoa cujo nome está na certidão de casamento emitida pelo cartório, e a nora legítima da família Santos, é outra pessoa. Você, em essência, não passa de uma terceira pessoa descarada que veio para destruir a família dos outros. Com que qualificação legal você exige a demissão de uma funcionária aqui? Com que autoridade você se comporta
como se o grupo Tecnobrasil fosse propriedade da sua família, agindo de forma arrogante e desrespeitosa, uma reação explosiva surgiu entre os funcionários. Um burburinho ressoou como um enxame de abelhas agitado. A informação que eu acabara de revelar era inimaginável para os funcionários comuns. Os olhares que antes eram de pena por mim agora se voltaram para Jéssica, cheios de curiosidade, desprezo e zombaria. Explícita. O título de futura primeira-dama da empresa, que ela havia construído com tanto esforço, distribuindo dinheiro, foi despedaçado em um instante, transformando-se em fragmentos de humilhação que rasgaram sua reputação em pedaços. Os dentes de Ricardo batiam de tanto medo. Ele não conseguia mais me encarar diretamente. O pavor extremo de perder a presidência, a fortuna que havia desviado, e toda sua honra subjugou completamente o pequeno orgulho do homem, traidor. Enquanto Jéssica se debatia e gritava para que ele se explicasse, Ricardo apertou o pulso dela como um alicate e a arrastou para fora do refeitório. Como um criminoso fugindo de um incêndio que consome tudo, observando as costas patéticas e covardes dos dois traidores, limpei uma mancha quase imperceptível na manga da minha camisa branca. Meu primeiro contra-ataque foi perfeitamente executado. O falso orgulho deles foi pisoteado sem piedade na frente de todos os funcionários. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que isso era apenas o começo. Uma simples humilhação pública era branda demais para compensar o sangue e o suor do meu pai, que eles tentavam destruir dia após dia. Enquanto me afastava, sob os olhares atônitos da multidão, com passos firmes e decididos, eu já começava a preparar a próxima armadilha legal. Depois que as figuras apavoradas de Ricardo e Jéssica desapareceram atrás das portas do elevador, a atmosfera do refeitório ainda estava em estado de choque. A chefe do Departamento de Serviços Gerais, Dona Helena, saiu rapidamente do meio da multidão e me puxou pelo braço para um canto perto da escada de emergência. Dona Helena era uma mulher de meia idade que acompanhou meu pai desde o início da empresa. De temperamento ameno, ela sempre valorizou a harmonia e preferia evitar conflitos internos. Ela soltou meu braço e, com um suspiro profundo, olhou para mim com uma expressão de preocupação e pena. Em voz baixa, ela me aconselhou a voltar para o escritório, escrever minha carta de demissão naquela mesma tarde e sair o mais rápido possível para evitar problemas. Segundo ela, Jéssica não era apenas a amante favorita do presidente, mas também tinha poder para influenciar o RH e esmagar sem piedade quem cruzasse seu caminho. A chefe disse que eu havia cometido a tolice de jogar mais lenha na fogueira. Como uma funcionária estagiária sem poder, eu jamais conseguiria enfrentar os poderosos. Eu ouvi em silêncio. Entendi a sinceridade da chefe, mas ela não tinha a menor ideia de quem era a mulher pequena à sua frente, nem da herança formidável que ela carregava. Em vez de me justificar, peguei silenciosamente meu smartphone do bolso da calça. Liguei a tela e reproduzi o arquivo de áudio que havia gravado secretamente. Desde os gritos vulgares de Jéssica, o som dos pratos se quebrando no chão, até o som agudo do tapa no meu rosto, todo o confronto foi registrado com extrema clareza. A gravação era tão nítida que era possível ouvir até a respiração cheia de ódio dela ao levantar a mão. Ao final da gravação, Dona Helena estava pálida, seus lábios tremiam e ela não conseguiu dizer mais nenhuma palavra para me deter. Com sua longa experiência no RH, ela sabia perfeitamente as graves implicações legais daquela prova de agressão e humilhação. Guardei o smartphone no bolso, fiz uma leve reverência à Dona Helena e me dirigi a um pequeno escritório no final do corredor do terceiro andar. O escritório cheirava papel velho, tinta e ao ar abafado de pilhas de documentos. Puxei uma cadeira giratória para frente de um monitor de computador antigo e me sentei. Conectei um pendrive com meus dados pessoais criptografados na porta USB. A tela do computador piscou. Criei dezenas de pastas seguras, copiei cuidadosamente o arquivo de áudio e o nomeei claramente. Prova 1.
exposição de relacionamento impróprio e difamação. O primeiro passo do meu plano para derrotar os ladrões estava concluído com sucesso. Jurei a mim mesma que não lutaria como uma pessoa sem educação, com socos e pontapés ou rasgando roupas na rua. Eu sou a filha única do fundador, um homem que construiu um império de bilhões de reais com sabedoria excepcional e um espírito de aço. Usando a transparência da lei, as regras cruéis do mercado e provas irrefutáveis, eu recuperaria tudo o que me pertence. Eles pensavam que eu era uma moça frágil, criada no luxo, que vivia à sombra do marido. Cometeram um grande erro. No momento em que a última linha foi cruzada, eu me tornaria um furacão para limpar toda a podridão desta empresa. A primeira armadilha estava perfeitamente montada. Uma rede para capturar os ratos que devoravam o legado do meu pai. Em vida, meu pai era um empresário visionário que previa todas as contingências no traiçoeiro mundo dos negócios. Antes de adoecer, ele me chamou discretamente ao seu escritório e me entregou, secretamente, uma conta de administrador de sistema de nível mais alto. Era um backdoor digital criptografado, que nem o atual diretor de TI da empresa poderia imaginar. Esse acesso privilegiado me permitia visualizar e extrair qualquer dado da Tecnobrasil de e-mails internos a livros contábeis, sem deixar qualquer rastro eletrônico. Naquela tarde, quando o escritório de serviços gerais ficou quase vazio, eu me sentei sozinha em um canto escuro da sala. Conectei um dispositivo de decodificação ao computador e digitei uma senha complexa de 64 caracteres. A tela mudou instantaneamente para uma interface de administrador silenciosa, com letras verdes em um fundo preto. A função de busca foi ativada. Comecei a vasculhar todos os registros de e-mail, mensagens internas e sistemas de aprovação de despesas dos últimos 3 anos, desde que Ricardo assumiu o poder. Os números e documentos que apareciam na tela reviravam meu estômago de náusea. A ganância humana era mais cruel do que qualquer arma. Baixei todos os recibos de pagamento da suíte presidencial de um hotel 5 estrelas no centro de São Paulo. Recibos de compra de bolsas, de couro de crocodilo de luxo, relógios de diamantes caríssimos. Todas essas despesas extravagantes foram habilmente disfarçadas por Ricardo como despesas de representação da empresa, um desvio descarado de fundos públicos. Além disso, nas mensagens de trabalho trocadas pelo sistema interno, eles conspiravam, chamando-se descaradamente de amor, e, querido, reuni todos esses materiais e os salvei em um arquivo seguro com o nome Prova 2. Desvio de verbas públicas. A corrupção não se limitava a sustentar a amante com o dinheiro da empresa. Aprofundei-me no fluxo de caixa de projetos de investimento conjunto. Bilhões de reais da Tecnobrasil haviam sido transferidos sob o pretexto de contratos de promoção de marca para 3 empresas de mídia recém-criadas assinadas pelo próprio Ricardo. Copiei os CNPJs e no portal de informações de empresas da Receita Federal, consultei imediatamente os registros cadastrais dessas 3 entidades. O véu do segredo foi rasgado. O representante legal dessas 3 empresas fantasmas era o mesmo, Sérgio Oliveira, com o mesmo endereço de registro, coincidindo perfeitamente com as informações de identificação do irmão e da mãe de Jéssica Oliveira. O capital principal do grupo estava sendo transferido de forma astuta, sistemática e em grande escala. Isso já não era mais uma questão de moral familiar decadente. Era apropriação indébita, um ato deliberado de violação de regras que causava perdas patrimoniais graves. Capturei cuidadosamente todos os extratos bancários e contratos falsos e os salvei como prova 3, transferência fraudulenta de ativos por conluio. Seus crimes estavam expostos à luz do dia e eram suficientes para mandá-los para a prisão por décadas. A cada registro sujo que eu folheva, sentia que minha paciência nos últimos 3 anos
havia sido um insulto insuportável à alma do meu pai. Quando todas as provas financeiras estavam seguras no pendrive, prestes a desconectar o sistema, lembrei-me de outro segredo. Meu pai, em vida, para evitar o vazamento de tecnologias inovadoras por espionagem industrial, havia instruído pessoalmente sua equipe de tecnologia de confiança a instalar uma microcâmera disfarçada na fresta do lustre da sala da presidência. Este dispositivo operava de forma independente, enviando os dados diretamente para um servidor de armazenamento pessoal separado. Ironicamente, hoje, este sistema de segurança de ponta se tornou a ferramenta mais poderosa para arrancar a máscara bestial do genro. Conectei-me ao servidor de armazenamento de dados da câmera e filtrei cuidadosamente as imagens dos últimos 3 meses. Passando rapidamente por vídeos de reuniões entediantes, meu dedo parou em uma gravação específica de 2 meses atrás, tarde da noite. Na tela de alta resolução, Ricardo e Jéssica apareciam claramente. Dentro do sagrado escritório, no sofá de couro que custava uma fortuna, eles se abraçavam e se beijavam. O áudio gravado era extremamente claro. Jéssica, acariciando o peito de Ricardo com sua voz adocicada, insistia para que ele expulsasse logo a esposa chata de casa e assumisse oficialmente. Reclamava que não queria mais ser amante na escuridão, que não queria dividir seu homem com outra mulher. Ricardo, beijando o pescoço da amante, prometeu com uma voz cheia de convicção. Suas palavras eram tão cruéis e frias que me causaram um arrepio na espinha. Ele disse que estava se empenhando para atrair um enorme investimento do fundo Capital Global. Ele enfatizou para a amante que, assim que os novos bilhões de reais entrassem na conta do grupo, ele usaria empresas de fachada para esvaziar completamente os ativos principais, transformando a Tecnobrasil em uma casca vazia e endividada. Depois de extrair todos os ativos, ele me forçaria a assinar o divórcio por qualquer meio necessário e tomaria até a última parte do meu patrimônio. Ele se referiu à esposa com quem compartilhou a vida como um obstáculo estúpido a ser descartado. Aqueles 15 minutos de vídeo eram a prova mais cruel da ambição bestial daquelas criaturas. Salvei todo o vídeo em alta qualidade e o nomeei. Prova 4. Conspiração para apropriação de patrimônio. Olhando para a tela escura do computador, senti as últimas brasas do meu afeto conjugal se transformarem em cinzas. Não haveria perdão. Retirei o pendrive do computador e o guardei no fundo de um bolso secreto dentro da minha bolsa. A rede estava lançada em todos os caminhos. Agora era hora de içar a presa, arrastar os canalhas para a luz da justiça e fazê-los pagar o preço por seus crimes. O crepúsculo se aproximava e os postes de luz da cidade começavam a se acender um a um. Depois do trabalho, não voltei direto para a mansão nos jardins. Peguei um táxi e fui a um café charmoso em Pinheiros, em uma rua tranquila sombreada por árvores antigas, em um espaço impregnado pelo aroma de grãos torrados e lavanda. Em uma mesa de marchetaria, o Dr. Monteiro já me esperava. O Dr. Monteiro não era apenas um advogado veterano com vasta experiência no mundo corporativo, mas também um amigo que compartilhou a vida e a morte com meu pai desde os tempos difíceis do início da empresa. Atualmente, ele liderava a equipe jurídica independente da Tecnobrasil, responsável pela integridade e transparência de todo o grupo. Entrei na sala reservada, cumprimentei o respeitado advogado e deslizei o pendrive com os dados sobre a mesa. Em voz baixa, resumi os terríveis acontecimentos daquele dia e pedi ao Dr. Monteiro que verificasse pessoalmente as provas financeiras e as imagens de vigilância em seu notebook. O olhar do velho advogado, geralmente calmo e experiente, transformou-se em fúria intensa ao ver os extratos de transferências de fundos fraudulentos e especialmente a ambição cruel de Ricardo no vídeo. Com raiva, ele bateu com sua mão ossuda na mesa de marchetaria. Chamou Ricardo de traidor ingrato,
uma besta que morde a própria pata. Servi uma xícara de chá quente e a ofereci ao advogado com as duas mãos, mantendo uma postura resoluta e calma. Expliquei meu plano de ação claro e sem concessões. Primeiro objetivo: expulsar Ricardo da Tecnobrasil sem um único centavo e fazê-lo ressarcir todas as perdas. Segundo objetivo: restaurar minha posição como acionista majoritária legítima e retomar o controle total do grupo antes da captação de investimentos. Último objetivo: preparar uma queixa-crime, levar Jéssica e todos os cúmplices envolvidos na rede de empresas fantasmas ao tribunal para que pagassem por seus crimes. O Dr. Monteiro concordou incondicionalmente e em seus olhos surgiu um brilho de admiração pela menina corajosa que ele vira crescer. Ele prometeu trabalhar a noite toda em seu escritório para redigir pessoalmente a ação de divórcio, unilateral mais rigorosa possível, e ao mesmo tempo apresentar imediatamente um relatório secreto ao Conselho Fiscal solicitando o congelamento de bens. Marcamos um momento decisivo para desferir o golpe final. A reunião de emergência do Conselho de Administração, convocada para a manhã seguinte, agradeci ao Dr. Monteiro e deixei o café com o espírito de uma guerreira indo para o campo de batalha mais duro de sua vida. Quando o relógio marcou 10 da noite, o táxi parou em frente ao imponente portão de ferro da mansão nos Jardins. Esta casa, que um dia foi o refúgio dos meus sonhos, agora, ao abrir a porta para entrar, parecia que eu estava pisando no túmulo que enterrou minha juventude brilhante, causando um arrepio na espinha. Entrei pelo hall e fui para a ampla sala de estar. Ricardo estava sentado no sofá caro. O cinzeiro na mesa de vidro estava transbordando de bitucas de cigarro. Ao me ver, ele apagou apressadamente o cigarro que fumava e se levantou rapidamente com um rosto que exibia uma falsa gentileza familiar. Ele correu em minha direção, oferecendo uma pomada cara para a pele. Com uma voz muito suave e uma expressão cheia de culpa, explicou que o incidente no refeitório durante o dia havia sido apenas um pequeno mal-entendido. Ele começou a culpar inteiramente a amante. Disse que Jéssica tinha um temperamento impulsivo e que, por causa do estresse do trabalho e da juventude, havia se comportado de forma rude sem querer. Jurou que no dia seguinte, na empresa, ele mesmo a repreenderia severamente. A faria se ajoelhar para pedir desculpas e restauraria minha honra e dignidade. Ele interpretava o papel de um marido impotente, com o coração partido por ver sua amada esposa ser intimidada por uma funcionária. Eu permaneci de braços cruzados, sem sequer tentar pegar a pomada suja. Fiquei parada, assistindo placidamente ao fim de sua péssima atuação. Quando suas palavras cessaram, perguntei com uma voz de aço: do que exatamente estamos falando aqui? Que eu entendi mal o fato de você ter aberto meu cofre e transformado o design do nosso anel de aniversário de casamento em um anel de noivado para sua amante? Ou que eu entendi mal o seu plano de criar 3 empresas fantasmas para desviar os ativos do grupo e me expulsar com um divórcio, sem um centavo? Ao ouvir minhas palavras cortantes, que pareciam ler sua alma, Ricardo ficou tão chocado que deixou a pomada cair no tapete. O sorriso gentil que ele forçara em seus lábios congelou instantaneamente, e seus olhos se arregalaram de espanto. Abri lentamente minha bolsa, peguei um maço de fotos coloridas e as joguei sobre a mesa de vidro. Eram capturas das imagens da câmera de vigilância, mostrando-o abraçado com aquela secretária vulgar, tramando seus planos sujos. Olhei diretamente em seus olhos e disse, com uma voz desprovida de qualquer emoção: prepare-se para ser processado. Dei o ultimato. A farsa do marido exemplar acabara ali. Agora era a hora de receber a punição merecida. A sala de estar ficou tão silenciosa que se podia ouvir até o zumbido do ar condicionado vindo do canto da parede. Ricardo se curvou e com as mãos trêmulas pegou as fotos coloridas.
Quanto mais olhava, mais seu rosto passava de pálido para vermelho de humilhação e raiva. A verdadeira natureza do homem, ganancioso, encurralado, finalmente se revelou. Ele bateu com as fotos na mesa e levantou o rosto para me encarar. Sua atitude havia mudado completamente. Ele apontou o dedo para o meu rosto e rosnou ameaçadoramente. Chamou-me de mulher dissimulada, que como eu ousei contratar alguém para vigiar e investigar o próprio marido. Estufou o peito e afirmou que, se não fosse por ele liderar a empresa dia e noite nos últimos 3 anos, a Tecnobrasil já teria falido há muito tempo. Ele se considerava o maior benfeitor, a pessoa com o direito de decidir tudo. Declarou arrogantemente que todos os membros atuais do conselho de administração foram nomeados por ele e que uma dona de casa como eu não era páreo para eles. Exigiu que eu rasgasse todos os documentos e vivesse como uma esposa dócil e submissa. Caso contrário, ele tomaria todos os meus bens e me jogaria na rua sem nada. Eu ri em voz alta. Uma risada curta, mas carregada de extremo desprezo que ecoou na noite. Aproximei-me um passo e encarei seu olhar feroz de frente. Não, senti o menor medo daquele homem arrogante. Olhei diretamente para o rosto distorcido do homem que um dia chamei de marido e amei com todo o coração. O afeto conjugal não passava de uma pilha de cinzas frias. Com uma voz fria e cortante, anunciei meu ultimato final. Até o meio-dia de amanhã, você assinará pessoalmente a decisão de demissão por tempo indeterminado de Jéssica Oliveira. Ao mesmo tempo, fará a divulgação transparente e imediata dos bens do casal e devolverá todo o dinheiro desviado dos fundos da empresa. Se ele fizesse isso, eu poderia considerar um divórcio amigável, apenas para proteger o que restava de sua reputação na frente dos funcionários. Ao ouvir essas palavras, as veias do pescoço de Ricardo saltaram. Ele quebrou a jarra de água sobre a mesa e recusou com as palavras mais vulgares. Gritou para eu não fantasiar e não me achar. Mandou que eu sumisse da sua frente naquela mesma noite e que nunca mais pisasse na empresa. Eu não discuti mais. Peguei minha bolsa com calma, virei-me e caminhei em direção à porta da frente. No pátio de tijolos queimados, o som dos meus saltos ecoava ritmicamente. No bolso do meu blazer, o microgravador piscava uma luz vermelha. As ameaças de apropriação de patrimônio e o desprezo pela lei que ele acabara de cuspir foram todos completamente gravados, tornando-se a última e irrefutável carta na manga. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo estava estranhamente claro. A luz do sol entrava pela janela da suíte do hotel onde eu estava hospedada temporariamente. Acordei cedo e me arrumei em frente a um grande espelho. Hoje não era mais o dia da funcionária tímida e ingênua do Departamento de Serviços Gerais. Escolhi um imponente tailleur feminino vinho tinto. O corte impecável abraçava meu corpo, esbelto, mas forte. Escarpins pretos de bico fino marcavam um ritmo imponente. Meu cabelo estava preso em um coque clássico e alto, e meus lábios pintados com um sofisticado batom vermelho. A verdadeira dona do Grupo Tecnobrasil finalmente despertara e estava pronta para a batalha. Exatamente às 8 da manhã, o carro que eu havia chamado parou em frente ao lobby da sede do grupo. Saí do carro e, com uma postura imponente, passei pela porta giratória de vidro. Os funcionários da recepção me olharam com os olhos arregalados, surpresos com minha mudança drástica de aparência. Eles não perceberam que aquela mulher sofisticada era a mesma funcionária esbofeteada no refeitório no dia anterior? Ignorei os olhares curiosos ao meu redor e caminhei em direção ao elevador privativo da diretoria. Ao mesmo tempo, nos computadores de milhares de funcionários do grupo, um e-mail urgente foi enviado em massa pelo sistema de RH interno. O conteúdo do e-mail era muito curto, mas seu poder destrutivo era imenso. A notificação informava que Jéssica Oliveira estava sendo exonerada por tempo indeterminado do cargo de secretária da presidência
e que deveria entregar imediatamente suas funções e deixar o prédio. Este evento foi como uma bomba jogada em um lago, tranquilo, abalando todos os departamentos. Burburinhos surgiram por toda parte. E não parou por aí. O sistema enviou uma segunda notificação apenas para os executivos de alto escalão. O Dr. Monteiro, como representante da equipe jurídica independente, enviou uma carta solicitando oficialmente uma reunião de emergência do Conselho de Administração para aquela manhã. O motivo da reunião estava destacado em negrito vermelho, deliberação urgente sobre a qualificação moral e responsabilidade financeira do presidente. A tempestade gigante finalmente chegara, soprando para longe toda a casca de falsa paz. Saí do elevador no andar onde ficava a grande sala de reuniões do conselho. O corredor estava silencioso, com apenas o som dos meus passos ecoando. Em minhas mãos, eu segurava uma pasta preta de capa dura, cheia de provas de aço, preparada durante a noite com o Dr. Monteiro. Meu coração batia forte. Respirei fundo ar frio e, de cabeça erguida, caminhei em direção à porta de madeira. 2 portas gigantes com entalhes requintados. Atrás delas estava o covil dos traidores e também o lugar onde eu restauraria a justiça da minha família. A secretária em frente à porta da sala de reuniões ficou extremamente nervosa ao me ver. Ela estendeu os braços apressadamente para bloquear o caminho, gaguejando que uma reunião confidencial de alto nível estava acontecendo lá dentro, que pessoas não autorizadas não podiam se aproximar de forma alguma. Eu a encarei com um olhar penetrante. Sob a pressão invisível que emanava da mulher de taior vermelho, a secretária recuou, baixando os braços inconscientemente. Passei por ela com naturalidade e, com as 2 mãos, empurrei com força as pesadas portas de madeira. As dobradiças rangeram, quebrando a atmosfera tensa de dentro. A porta se abriu amplamente. Todos os olhares dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal se voltaram para mim, a intrusa. Na cabeceira da mesa estava Ricardo. Seu rosto estava abatido pela insônia e pela ansiedade, seus olhos vermelhos e injetados. Ao me ver entrar com tanta imponência, ele reagiu como uma cobra cuja cauda foi pisada. Bateu na mesa e gritou: "Chamem os seguranças! Tirem essa intrusa daqui agora!" Ignorei sua raiva desesperada. Caminhei lenta e firmemente em direção ao centro da mesa de reuniões oval. Olhei para cada um dos rostos experientes sentados ao redor. A maioria deles eram grandes acionistas, veteranos que superaram dificuldades ao lado do meu pai para construir a empresa. Eles me olhavam surpresos, alguns franzindo a testa, tentando buscar na memória quem era a mulher à sua frente. Bati com a pasta preta com força sobre a mesa de vidro. O som agudo do impacto chamou a atenção de todos. Endireitei as costas e, com as mãos apoiadas na mesa, disse com uma voz extremamente clara e distinta. Minhas palavras carregavam peso do verdadeiro poder. Meu nome é Isabela Almeida, filha única do falecido, fundador do Grupo Tecnobrasil. Sou também a representante legal que detém 51% das ações de controle e acionista majoritária com maior poder de voto. E, por fim, sou a única esposa legal do presidente Ricardo Santos. A sala de reuniões inteira ficou em um silêncio sinistro. Minha declaração destruiu completamente a falsa glória que Ricardo havia construído, meticulosamente nos últimos 3 anos, e virou oficialmente o jogo desta batalha, de vida ou morte. Minha aparição súbita e a declaração de minha identidade deixaram toda a sala de reuniões em estado de choque. Ricardo, como se tivesse sido atingido por um raio, ficou completamente rígido, cerrando os dentes com tanta força que poderiam sangrar. Ele abriu a boca para contestar, mas sua garganta travou e as palavras não saíram. Os membros mais antigos do conselho começaram a murmurar entre si. O vice-presidente do grupo, Seu Tavares, o mais próximo amigo e braço direito do meu pai, levantou-se abruptamente. Ele ajustou seus óculos de leitura, me encarou fixamente. E ao reconhecer os traços do meu pai em meu rosto, seus olhos ficaram vermelhos. Eu não perdi um segundo. Abri a pasta preta e distribuí pessoalmente cópias dos
documentos de prova a cada membro do conselho. O som de papéis sendo folheados ecoava ritmicamente. Fiquei no centro da sala de reuniões e, com uma voz afiada, como uma lâmina, expus uma a uma as enormes fraudes de Ricardo, mostrei os detalhados extratos de transferências de fundos, provando que bilhões de reais dos cofres da empresa foram intencionalmente desviados por Ricardo em violação das regras diretamente para 3 empresas de mídia fantasmas. Em seguida, revelei claramente a relação de parentesco direto entre os representantes legais dessas empresas e a família de Jéssica Oliveira. A verdade suja de que ele estava desviando fundos da empresa para sustentar sua amante foi descaradamente exposta em documentos em preto e branco, com o selo de autenticação do banco. Os acionistas mais antigos, especialmente o seu Tavares, mudaram de expressão à medida que liam os documentos. Seu rosto ficou vermelho de raiva e suas mãos, segurando os papéis, tremiam. Ele bateu com um maço de documentos na mesa e, virando-se para Ricardo, o chamou de ingrato e sem vergonha, que roubou o dinheiro que era como o sangue da empresa. Ricardo, em pânico extremo, suava frio na testa. Ele tentou se defender desesperadamente com os argumentos mais absurdos. Alegou que eram decisões de investimento normais para expandir o setor de mídia do grupo antes da captação de investimentos. Negou veementemente qualquer relação com grupos de interesse. Acusou-me de estar tentando difamar a honra do CEO com documentos forjados por vingança pessoal. Sua disfarçatez descarada elevou a tensão na sala de reuniões ao máximo. Todos olhavam para mim, esperando o meu contra-ataque final. Não me irritei nem um pouco com as calúnias descaradas de Ricardo. Quem está se afogando se agarra a qualquer coisa. Sorri friamente, peguei meu smartphone do bolso do taier e caminhei calmamente até o console de controle do projetor central. Conectei o cabo e projetei a tela do meu celular na grande parede branca em frente à mesa de reuniões. A luz do projetor atingiu o rosto pálido de pavor de Ricardo, criando uma cena cruel e dolorosa. Apertei o play no vídeo da câmera de vigilância. As imagens da sala da presidência mostraram Ricardo e Jéssica, 2 meses antes, abraçados e se beijando no sofá daquele espaço sagrado. O áudio, transmitido pelo sistema de som da sala, era extremamente nítido. A voz aguda da amante pedindo para ele expulsar a esposa de casa. E então, o mais aterrorizante ecoou, a voz calma e calculista de Ricardo, expondo com convicção seu plano de esvaziar os ativos principais. Ele falou claramente sobre sua conspiração para usar o dinheiro do investimento do capital global para saquear a Tecnobrasil e, em seguida, forçar o divórcio para completar a pilhagem. A própria voz de Ricardo no vídeo se tornou a lâmina fatal que perfurou todas as suas desculpas falsas. A sala de reuniões inteira explodiu em fúria. Até os acionistas neutros que haviam permanecido em silêncio começaram a bater na mesa, protestando contra a decadência moral e a grave violação legal do presidente. Seu Tavares se levantou e, com o rosto lívido de raiva, exigiu em voz alta a suspensão imediata da reunião e a elaboração de uma ata do incidente. Ricardo perdeu completamente a capacidade de resistir. Suas pernas fraquejaram e, sem forças, seu corpo enorme desabou na cadeira de couro, com as mãos cobrindo a cabeça. Seu orgulho, sua reputação e sua fortuna roubada desmoronaram completamente em apenas 15 minutos. O presidente do Conselho Fiscal se levantou e declarou que submeteria à votação uma moção para suspender imediatamente todas as funções do presidente do Conselho de Administração, Ricardo Santos. Ao mesmo tempo, todos os documentos de prova seriam lacrados e encaminhados diretamente para a Agência de Investigação de Crimes Econômicos. O golpe de misericórdia foi desferido e o traidor finalmente receberia a sentença merecida por seus crimes. Assim que o presidente do Conselho Fiscal terminou de propor a votação da destituição, a porta de madeira da sala de reuniões foi novamente aberta com violência. Jéssica Oliveira entrou correndo, ofegante.
Seu cabelo estava despenteado, a maquiagem borrada de lágrimas e rímel escorrendo por suas bochechas. Ela ignorou completamente a presença dos numerosos e poderosos acionistas sentados silenciosamente ao redor da mesa oval. Correu diretamente para seu mestre, que estava encolhido em desespero. Ela agarrou o colarinho de seu terno caro e, chorando e gritando, exigiu que ele restaurasse sua honra e dignidade. Chorando, ela reclamou que o departamento de RH havia mobilizado a equipe de segurança sem autorização e invadido sua mesa. Que eles haviam embalado seus pertences em caixas e a expulsado do prédio como se fosse uma criminosa. Jéssica sacudia os ombros de Ricardo loucamente, exigindo: demita o diretor de RH que ousou tocar na minha posição. Assine a ordem agora. Ricardo levantou lentamente o rosto. Seus olhos estavam injetados, como os de um animal encurralado. Em vez de acalmar a amante como de costume, ele cerrou os dentes e deu um tapa forte no rosto de Jéssica. Um tapa carregado de ódio e da força de um homem humilhado. Ela perdeu o equilíbrio e caiu no chão de carpete. Ricardo se levantou abruptamente e despejou toda a sua raiva, humilhação e medo na mulher que ele considerava a fonte de todas as suas desgraças. Ele apontou para o rosto de Jéssica e a xingou com as palavras mais vulgares. Mulher estúpida e inútil. Com sua ganância sem fim, você arruinou minha carreira brilhante e tudo o que eu tinha. Ele covardemente jogou toda a culpa nela, afirmando diante do conselho que Jéssica o havia seduzido com sua beleza vulgar e o induzido a cometer atos imorais. Ele negou todos os sentimentos, declarando que era apenas uma vítima da armadilha astuta de Jéssica. Jéssica, segurando a bochecha inchada, ficou chocada ao ver o homem com quem havia jurado lealdade mudar de atitude e atacá-la sem piedade. Seu olhar, por acaso, se voltou para a enorme tela do projetor na parede. A imagem estava congelada na cena dos dois abraçados no sofá, tramando a conspiração de apropriação de bens. Ela desmoronou completamente. A extrema humilhação de ter sua face de vigarista exposta na frente de toda a alta administração fez com que sua razão se partisse. Jéssica se levantou gritando loucamente e começou a arranhar o rosto de Ricardo. Ela o chamou de covarde, fraco e irresponsável, que sem vergonha, me usando e me descartando. Os dois traidores que um dia dormiram na mesma cama e conspiraram para roubar o sangue e o suor da minha família. Agora, no chão da sala de reuniões, se atacavam como dois cães selvagens, brigando por uma carcaça podre. Seu Tavares franziu a testa com a cena suja e grotesca. Ele bateu com força na mesa e ordenou que a equipe de segurança interviesse. 6 seguranças corpulentos de uniforme preto entraram correndo. Com profissionalismo, eles dominaram os dois, torceram seus braços para trás e os arrastaram para fora da sala de reuniões. Seus xingamentos e gritos foram se afastando até desaparecerem completamente atrás das portas do elevador que se fechavam. A espaçosa sala de reuniões voltou ao seu silêncio original, mas o ar ainda estava pesado de raiva e choque. O lixo da casa havia sido limpo. Agora era hora de eu mesma reconstruir o império que meu pai ergueu sobre as ruínas. A destituição desonrosa do presidente e a subsequente fraude financeira criaram um enorme vácuo de poder em um momento extremamente delicado. Em apenas uma semana, uma delegação sênior do Fundo Capital Global chegaria ao Brasil para a rodada final de negociações que decidiria se investiriam bilhões de reais no Grupo Tecnobrasil. Este era um projeto vital para a direção do desenvolvimento de nossa tecnologia inovadora. Perder o representante legal e CEO às vésperas de uma captação de investimentos, obviamente, mergulharia a empresa em um caos extremo. Alguns acionistas na sala de reuniões pareciam muito ansiosos. Eles cochichavam, preocupados que por causa deste escândalo pessoal terrível, um acordo bilionário fosse por água abaixo. Com calma, reuni os documentos de prova sobre a mesa de vidro e me virei para todo o conselho de administração de pé.
Com a autoridade e a confiança forjadas no sangue do espírito empreendedor indomável da minha família, apresentei resolutamente minha solução para a crise. Indiquei o seu Tavares, o mais respeitado e antigo membro fundador, para assumir interinamente a presidência do conselho. Sua presença seria um forte pilar para estabilizar o clima interno e manter a confiança dos parceiros estratégicos durante essa transição turbulenta. Quanto às operações diárias, declarei que eu mesma, como representante da acionista majoritária, assumiria o cargo de presidente interina. Prometi a todos os membros do conselho que, no menor tempo possível, eu organizaria as dificuldades financeiras deixadas por Ricardo e fecharia todos os buracos de desvio de fundos. Ao mesmo tempo, deixei claro que eu mesma lideraria a equipe de negociação e dialogaria diretamente com a delegação do capital global para ganhar a confiança absoluta de todos. Pedi à secretária que ligasse o projetor e anunciei claramente meu plano de reestruturação de cada departamento e as estratégias de monetização. Este era, na verdade, o legado estratégico inovador deixado pelo meu pai, que eu e o Dr. Monteiro havíamos passado a noite adaptando à realidade atual. Os números precisos, a visão estratégica afiada e o poder de decisão inflexível convenceram completamente até mesmo os acionistas mais experientes e rigorosos. Seu Tavares acenava com a cabeça repetidamente, elogiando. Por trás de seus óculos, seus olhos brilhavam com orgulho pela sua afilhada corajosa. O presidente do Conselho Fiscal realizou imediatamente uma votação aberta, 100%. Dos membros do conselho levantaram as mãos em aprovação. A resolução de nomeação e destituição foi aprovada na mesma sessão. A partir do momento em que o martelo bateu, o efeito foi imediato. A partir daquele instante, Isabela Almeida virou oficialmente o jogo. Ela subiu ao palco cruel dos negócios para proteger e desenvolver o precioso legado de seu pai. Naquela tarde, instruí os funcionários de serviços gerais a moverem todos os meus pertences do pequeno escritório no terceiro andar, que mais parecia um depósito, para o espaçoso espaço da sala da presidência. A primeira coisa que fiz ao assumir o escritório foi contratar uma empresa de limpeza e desinfecção profissional. Ordenei que descartassem todo aquele conjunto de sofás de couro caros e trocassem todas as persianas das janelas. Eu não queria que restasse um único vestígio, sujo e feio, daqueles dois criminosos neste sagrado local de trabalho que meu pai tanto amava. Sob a liderança de aço da nova presidente interina, uma grande purga interna começou oficialmente. A notícia de que Ricardo havia sido destituído de todos os seus poderes e expulso pela equipe de segurança se espalhou como um incêndio. Aqueles que antes o bajulavam e compartilhavam de seus lucros entraram imediatamente em pânico extremo. Eles sabiam muito bem que a rede de segurança interna, agora sob meu controle direto, exporia toda a cadeia de corrupção até a raiz. Na manhã seguinte, o diretor financeiro e o gerente de projetos de mídia, com os rostos pálidos e trêmulos, esperavam em fila na frente da porta do meu escritório. Eles carregavam inúmeros livros contábeis secretos e pastas, entregando voluntariamente todas as provas que demonstravam as ordens ilegais de Ricardo. Tentando obter clemência, eles confessaram honestamente todo o processo de lavagem de dinheiro e imploraram para que não fossem entregues à polícia, pedindo uma chance de recomeçar. Com uma expressão fria, recebi aqueles documentos falsos e imediatamente assinei uma ordem suspendendo as funções de todo o grupo de interesse e revogando seu acesso a todos os sistemas para uma auditoria completa. Investi uma quantia enorme para contratar simultaneamente as principais firmas de contabilidade do país, que trabalharam dia e noite. Cada pequeno número, cada recibo suspeito dos últimos 3 anos foi minuciosamente investigado e verificado por especialistas. O buraco financeiro causado pelo desvio descarado de fundos para as empresas fantasmas foi sendo gradualmente fechado. Os bilhões de reais desviados foram congelados com sucesso com a cooperação do Banco Central
e os procedimentos para o reembolso total ao grupo estavam em andamento. A empresa passou por uma cirurgia drástica e decisiva, removendo pela raiz o tumor maligno que corroía sua vitalidade. Muitos gerentes incompetentes e corruptos foram imediatamente substituídos por jovens talentos com competência e moralidade comprovadas. Apesar da grande mudança na liderança, o moral dos milhares de funcionários aumentou a níveis sem precedentes. Uma cultura de limpeza, justiça e disciplina de aço foi rigorosamente restabelecida. O Grupo Tecnobrasil, como uma máquina antiga que recebe óleo novo, estava cheio de vigor, preparando-se para um salto significativo no mercado de ações. Os procedimentos legais avançaram com uma velocidade notável e com o rigor absoluto da lei. Minha ação de divórcio foi resolvida rapidamente em uma única audiência no Tribunal de Família de São Paulo. Com a ajuda dedicada do Dr. Monteiro e as provas irrefutáveis de adultério e disposição ilegal de bens do casal, Ricardo foi forçado a sair praticamente sem um centavo. O tribunal revogou todos os seus direitos sobre a mansão nos Jardins. Ao mesmo tempo, ele foi condenado a pagar indenização por danos morais e perdas financeiras que sofri pessoalmente, acumulando uma dívida enorme. Mas a verdadeira tragédia do ganancioso não terminou no tribunal civil. Assim que o processo de divórcio foi concluído, a equipe de investigação de crimes econômicos iniciou imediatamente uma investigação. O Ministério Público decidiu processá-lo criminalmente. Ricardo foi preso preventivamente sob acusação de gestão fraudulenta, apropriação indébita e formação de quadrilha, com algemas frias em seus pulsos. No julgamento criminal público, a figura imponente do ex-presidente, que um dia abalou o mercado, havia desaparecido completamente. Ricardo, vestindo um uniforme de presidiário listrado, estava encolhido e magro no banco dos réus. Ele permaneceu de cabeça baixa, sem conseguir encarar ninguém. O juiz proferiu a sentença merecida: 15 anos de reclusão. Sua cúmplice cruel, Jéssica Oliveira, também não escapou da rede da justiça. Os registros detalhados da investigação revelaram que ela foi a peça-chave na criação das empresas fantasmas, na falsificação de documentos públicos e no recebimento de propinas de fornecedores. As lágrimas de crocodilo e as histórias tristes que ela contou no tribunal não conseguiram apagar os crimes graves que cometeu. O juiz bateu o martelo e sentenciou Jéssica a 10 anos de reclusão e à perda de todos os seus direitos civis. Os dois que ignoraram a decência humana e tentaram roubar o suor da minha família com meios covardes acabaram tendo que pagar um preço alto, sacrificando toda a sua juventude e futuro atrás das grades frias de uma prisão. Os malfeitores foram punidos e a justiça foi feita da forma mais completa e implacável. Exatamente um ano se passou desde que a tempestade da purga interna varreu o grupo. Sob minha liderança, firme pensamento estratégico afiado e decisivo, a Tecnobrasil não apenas superou a crise perfeitamente, mas também deu um salto mais forte do que nunca. As tensas negociações com o capital global foram um sucesso muito além do esperado. E com esse enorme financiamento, lançamos no mercado um produto tecnológico inovador chamado Nuntius. Era um semicondutor inteligente de próxima geração, integrado com inteligência artificial, pesquisado e produzido diretamente pelos cérebros e mãos de engenheiros brasileiros. O lançamento deste produto foi um ponto de virada histórico que gravou com orgulho o nome da Tecnobrasil no mapa tecnológico da América Latina. A coletiva de imprensa para o lançamento do novo produto foi realizada com grande pompa no grande salão do Centro de Convenções Nacional. Os flashes das câmeras de centenas de meios de comunicação disparavam incessantemente. Em meio aos aplausos tempestuosos de parceiros estratégicos e funcionários, subi ao pódio central. Eu vestia um sofisticado tailleur branco, desenhado especialmente para a ocasião. Com um sorriso confiante, apresentei claramente o excelente desempenho e as aplicações práticas do semicondutor Nuntius,
o carisma de uma verdadeira líder feminina. A postura calma e a inteligência afiada brilharam, dissipando completamente todas as dúvidas maliciosas sobre minha capacidade de gestão. Quando a apresentação técnica terminou, um veterano jornalista de economia se levantou corajosamente e me perguntou sobre as duras provações pessoais que tive que enfrentar. Diante de centenas de pessoas esperando por uma resposta, encarei o passado com serenidade. Sorri calmamente, olhei diretamente para as lentes das câmeras e disse com firmeza: eu nunca serei definida ou derrotada por um casamento fracassado ou uma traição covarde. As dificuldades e o sofrimento apenas fortalecem a vontade de aço e a determinação firme de um líder, como a forja que molda o ferro. Naquela noite, após o fim da festa de comemoração do sucesso, voltei ao meu escritório no último andar da torre. Fiquei em silêncio em frente à janela panorâmica, tomei um gole de um vinho tinto encorpado e contemplei a paisagem noturna de São Paulo, cheia de inúmeras luzes cintilantes. À medida que a noite avançava, as filas de carros abaixo se moviam incessantemente, como o fluxo contínuo da vida agitada. Depois de passar por tantas reviravoltas e eventos dolorosos, de repente compreendi uma verdade profunda. O apoio mais sólido e seguro para uma mulher nessa sociedade nunca está na promessa de amor frágil de um homem ou em uma fina certidão de casamento. A arma mais poderosa para se proteger é precisamente a capacidade de independência econômica, a inteligência afiada e a habilidade de se reerguer das cinzas para construir, com as próprias mãos, um império de glória.